Assim oramos, meu Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Querido, nesse mês de março, Deus colocou no meu coração de nós meditarmos sobre esse tema. Foi o mês de março de 2020 que você estava com uma máscara obrigatória. E ali começou a nossa saga nesses últimos 2 anos. Muita luta, muita perda, muito luto que nós tivemos em todo esse tempo. E agora, também no mês de março, 2 anos depois, nós então recebemos a autorização para podermos estar em ambientes fechados, em grupo, porém sem máscara. E como nós obedecemos à primeira lei, que foi para ter e usar a máscara, nós estamos obedecendo agora a segunda, que ela é facultativa, que ela pode ficar sem usar. Baseado nisso, nesse retorno para a vida, para a jornada, para as coisas que a gente tem, foi que a gente meditou nesse mês de março todo sobre esse tema, força para recomeçar, porque não é fácil recomeçar. Nós vimos que recomeçar é mais difícil que começar. Recomeçar algo vem com as experiências que nós já tínhamos no passado. Experiências de que nós tentamos. Sempre é diferente as coisas que nós vamos tendo ao longo da vida, daquela primeira, que foi com mais paixão, a primeira bicicleta, o primeiro carro, né? A primeira namoradinha ou namoradinho da escola. A primeira vez que você começou um exame de saúde, um tratamento de saúde, e agora tem que recomeçar. Tudo é diferente quando é pela segunda vez. As experiências são muito mais marcantes, e muitas vezes, porque as experiências são marcantes para recomeçar, as pessoas desistem. As pessoas preferem um outro caminho. As pessoas preferem jogar para debaixo do tapete e começar uma outra coisa na sua vida. Começar um projeto diferente, que não é aquele que parou. Que não é aquele que, onde deveria estar ali, fazendo o seu projeto. Recomeçar é sempre mais difícil, mas Deus está chamando você para recomeçar a sua vida. Se você está aqui hoje, é porque você venceu o Covid. Louvado seja Deus, amém, meu irmão? Ô, meu irmão, você deveria dar um glória a Deus muito forte. É porque você venceu o Covid, amém? Amém. Queridos, Covid não tinha nenhum tipo de relação com alguma coisa. Dentro de casa, podia pegar Covid e vir a óbito. E a outra família, e os outros, não. Covid sempre foi aleatório. Você está aqui, é sinal que você foi privilegiado por Deus em continuar a sua jornada aqui nessa terra. Só em você não estar aqui e ter ficado livre, ou quem pegou Covid aqui, levanta a mão. Pegou e se livrou dela, soltou logo depois. Olha aí, a grande maioria, né? Amém, louvado seja Deus. Né? Você ficou, igual eu fiquei, sem ar, querendo respirar e não tinha ar, ficou assim. Mas você se livrou disso aí. Deus foi bom com você. Louvado seja o Senhor. E isso faz a gente entender, se eu estou aqui, se a minha jornada continua, é porque eu preciso recomeçar coisas na minha vida. Amém? Baseado nisso, semana passada a gente foi ministrado sobre o livro de Ruth. Os comportamentos de Ruth. Eu quero que você abra a sua Bíblia de novo, no mesmo livro de Ruth. Porque esse livro é tão rico, e a gente poderia meditar nele por mais umas 5 semanas. Ruth capítulo 1. Mas só que semana passada a gente meditou sobre a vida da mulher que leva o nome do livro, a nora de Noemi, a Ruth. Mas hoje nós queremos receber de Deus a ministração sobre a sogra de Ruth e de Orfa, a Noemi. Deus quer ministrar o nosso coração sobre força para recomeçar, baseado no comportamento dela. Tua Bíblia está aberta aí em Ruth capítulo 1? Diz assim: família de Elimeleque em Moabe.
Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foram viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, versículo 3, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Versículo 4, eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, terrível, versículo 5, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem seu marido. Versículo 6, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Diz, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança em mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu. Lê comigo aí essa passagem, esse momento tão lindo, tão maravilhoso, esse amor tão forte, profundo, de uma nora para uma sogra. Lê comigo aí esse pedacinho do 16 e o 17, vamos lá? Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Versículo 17. Tremendo, né? 18. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres, mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tirou minha vida, tomou minha vida, tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça.
Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amém? Sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar. Deus, que bom a gente poder ler a Tua palavra. Que bênção a gente poder ler um capítulo de um livro tão valioso como esse. Senhor, abençoa cada um que está com a gente pela internet. Que Tu ministre ao coração de cada um desses irmãos e irmãs, de cada uma dessas famílias. E que Tu ministre ao coração de cada irmão aqui presente também. Em nome de Jesus, que o Teu poder se manifeste. E cada ministração, cada palavra aqui, Senhor, não seja simplesmente palavra humana, mas seja o Teu Espírito Santo indo até o coração de cada um. O interior, o profundo das nossas almas. Nós oramos, nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, meu irmão. Meu irmão, quando a gente sempre ensina sobre palavra, sobre mensagem, a gente ensina que quando Deus quer falar alguma coisa para o seu povo, Ele primeiramente fala ao seu profeta. E é verdade. Sempre a palavra de Deus, primeiramente ela vai para quem prega, para quem ministra aquela palavra. E essa palavra ela cai como uma luva, encaixada perfeitamente ao meu coração, e eu compartilho com você, porque isso aqui é o que nós vivemos no dia a dia, é o que eu vivo no dia a dia, essas lições que Deus quer ministrar para o seu coração e para o meu coração a cada dia. Então não deixe passar nada, porque Deus, se Ele usou essa palavra aqui para falar o teu coração nessa noite, é porque Ele te conhece, é porque Ele sabe do que você precisa, é porque Ele te trouxe aqui com um objetivo muito particular. Então abra o teu coração e deixa Deus ministrar para você nessa noite. Posso ouvir um amém? Você está aí comigo? Vamos junto, amém? Irmãos, eu quero ser direto, porque quando a gente olha a história de Noemi, a gente vê claramente a saga de uma família que sai de Belém, uma família que era seu marido, a esposa, os 2 filhos, saem por causa de um tempo de fome, de seca em Belém, e eles decidem viajar para Moabe, uma outra nação, uma outra terra. Nesse lugar, eles então fazem ali a sua morada. Eles inicialmente dizem que vai ser por um tempo, mas ficam lá por muito tempo. Nesse tempo que eles ficam naquela outra terra, naquele outro lugar, naquela outra nação, outra cultura, Elimeleque, então, o esposo, morre, falece. Noemi fica viúva, mas porém tinha ainda 2 filhos. Seus 2 filhos, então, naquela terra se casam, ficam casados, mas acontece que a história continua e por uma desgraça da vida, eles morrem. E aí as esposas deles ficam viúvas e a Noemi fica viúva também. Noemi agora fica com suas 2 noras, Orfa e Ruth, numa terra que não era dela. Ela fica agora sem dinheiro, ela fica agora sem pátria, ela fica agora longe da sua cultura, da sua nação, da sua família, do seu povo. Ela decide voltar, ela fica sabendo das bênçãos que o Senhor tinha derramado sobre a sua terra, lá em Belém, e ela então decide voltar para a sua terra, porque lá agora tinha comida, tinha agora de novo fartura. E ela decide voltar, e nisso que elas estão a caminho da volta, ela então para e diz para as suas 2 noras, fiquem aqui, vocês podem recomeçar a vida com vocês. Vocês são novas, vão ter outros maridos, e eu vou voltar para a minha terra. Nisso tem algo muito forte, que é a despedida das suas 2 noras. E uma nora então, em muito pranto, lágrimas, choro alto, como disse o texto, ela decide voltar para a sua família, decide voltar para a sua casa, como Noemi falou para ela voltar. Orfa então volta
para a sua terra. Mas Ruth, apegada a um amor muito forte, apegada à sua sogra, em um relacionamento de mãe e filha, ela então faz uma das declarações mais lindas de amor que tem na Bíblia, que você leu, e ela demonstra ali que o seu amor não era por causa do dinheiro, não era por causa da condição, não era por causa de nada que Noemi pudesse oferecer, porque Noemi não tinha nada mesmo, era um amor apegado de alma, de que ela cuidaria daquela senhora, sua sogra, e ela iria com ela. Onde quer que fores, irei eu. Ela decide mudar de religião, teu Deus será o meu Deus. Ela deixa os deuses moabitas e passa a adorar o único Deus. Onde morreres, ali sereis sepultada. Ela está dizendo, olha, há um compromisso aqui com a gente, de vida e de morte. Eu vou te acompanhar até o final da sua vida. Que testemunho, que lição linda dessa mulher, a Ruth. Então ela decide voltar com Noemi, elas voltam. Capítulo 2 narra então, quando elas voltam, o que acontece? Noemi então orienta a Ruth a como se comportar na sua terra. Noemi então fala para Ruth, Ruth decide trabalhar, ela não fica de braço cruzado, vai trabalhar, vai conquistar o alimento, mesmo sendo pobre. Havia uma cultura no povo de Israel, que quando o dono de uma lavoura catasse alimentos, aquilo que caísse da mão de quem catou, eles não poderiam pegar do chão, deveriam deixar ali, porque viriam pessoas pobres, catariam aquele alimento e comeriam. Era o que aconteceu. Ruth decide catar espigas assim, e ela vai lá, pega o que estava no chão, volta para casa, come com Ruth, dali com Noemi, dali começa a sua história. Noemi orienta ela como se comportar. Ela finalmente conhece Boaz, um homem rico na cidade de Belém, que tinha posse, que era o dono da plantação. Ali então Boaz se afeiçoa com ela, por jesuicidência ali na história. Boaz era parente de Noemi, e por uma outra lei que existia no povo de Israel, ele poderia então pegar a família de algum parente, a esposa, filhos de alguém, e manter ali aquela família, né? E ele podia então dar continuidade ao nome, à história daquela família. Boaz decide isso, compra então a terra que era de Elimeleque, que ele deixou. Então ele se casa com Ruth, e então Ruth tem filho, e Noemi vê o filho de Ruth como seu neto. E dali, o neto de Noemi, ali se torna um dos pais do rei Davi. Se transforma então na linhagem de Jesus. A história toda é linda, maravilhosa. Eu convido você a ler depois o capítulo 2 em diante e ver como Deus faz as coisas na nossa vida. Mas a lição que Deus quer falar para o seu coração, as lições práticas, diretas, que Deus quer falar para o seu coração aqui, de forma direta para a sua vida, o papo reto, né, para você nesse momento, baseado em Noemi. A primeira coisa é o seguinte: enfrente suas crises e não fuja delas. Meu irmão, repete essa frase aí bem forte. 1, 2, 3 e já. Todos nós passamos por crises, sim ou não? Claro, tem crise para todos os lados, irmãos. É crise familiar, é crise financeira, é crise profissional, é crise no relacionamento com irmãos, é crise na igreja. Crise é o que não falta na nossa história. Então você não pode fugir das suas crises, como fez aqui a família de Noemi e de Elimeleque. Eles decidiram fugir, sair de Belém, encontraram um outro caminho, pensaram que sair daquele lugar, fugir daquela crise hídrica, porque era uma crise de seca, de não ter plantação, de não ter comida. Eles acharam que fugindo daquela história, indo para uma outra história, seria o sucesso, a saída. O que eles encontraram? Encontraram desgraça na família.
Saíram 4, só volta uma, a Noemi. Muitas vezes nós achamos que fugir de crises é a saída, é a melhor coisa que a gente tem que fazer. Não. Todos nós temos crises em todas as áreas. Enfrentamos por 2 anos agora crise na saúde. E vamos enfrentar daqui a pouco. Por esses 2 últimos anos, não tinha dengue, não tinha Aedes aegypti, não tinha nenhum tipo de, não tinha malária, não tinha nenhuma outra coisa, era só Covid. Agora vão voltar as outras. Agora a gente vai começar a ouvir das outras de novo. E as crises vão voltando. E crise de saúde nunca vai parar. Sim ou não? O que a gente vai fazer da vida? Você vai sair desse planeta? Sempre você vai ter crise. Sempre você vai ter que tomar uma decisão. Porém, fugir nunca será a melhor decisão para sair de qualquer que seja a crise. Vá em frente. Confie em Cristo. Confie no Senhor. A gente olhando para a palavra de Deus, a gente vê vários personagens vivendo um momento de crise. E nem por isso desistiram, fugiram. Quando Moisés morre, Josué tem que assumir o comando do povo de Israel. É uma crise de liderança. Liderar agora milhares e milhões de pessoas ali, no povo de Israel. Ele entra, o Senhor tem que entrar já no começo do ministério dele, tem que entrar com reforço, ser forte, corajoso, não te mandei eu, ser forte, repetir, e mostrar para ele que estaria do lado dele, porque vem a crise, quando a gente tem que assumir um patamar maior de liderança. No tempo dos juízes, Gideão, quando o Senhor o chama, ele entra em crise. Por quê? Porque ele tinha que abandonar os deuses do seu povo. Porque Deus manda com que ele fosse lá e jogasse no chão as estátuas dos deuses do teu povo. Ele tem que romper com a religião que os seus pais, sua família passaram a adotar. Ele entra em crise, mas ele vence, mas ele vai lá. E o profeta Jeremias, que o Senhor o chama, ele ainda novo. Sabe que o profeta Jeremias amava uma jovem. E sabe o que Deus fala para Jeremias? Você não vai casar. Já pensou se ele fala isso para alguém aqui? Talvez alguns ia pirar, né? E outra coisa, Jeremias, tu não vai ter filho também não. Nem casar, nem ter filho. E Deus começa a falar para ele por que ele não podia casar nem ter filho naquela terra. O que ia acontecer? Jeremias entra ou não entra em crise? É crise. Não deixou de ser profeta. Não deixou de ser o que Deus queria que ele fosse. Jesus não enfrentou crise, gente? Quando ele estava no Monte das Oliveiras, quando ele estava ali antecipando a morte na cruz, e ele ora, e o seu suor se transforma em gotas de sangue pela intensidade de luta, de batalha que ele estava, sabendo o que padeceria naquela caminhada de ser crucificado, as dores que o aguentavam, como homem, na sua carne, o que ele ia passar. Ele não enfrentou a cruz como Deus, ele enfrentou a cruz como homem. As chicotadas dos soldados romanos foram chicotadas mesmo, como se fosse em você, em mim. Ele sentiu cada pedacinho de bufetada, de dor. A cruz, inclusive é o tema do nosso mês de abril. Será o tema de nossas ministrações. Ele venceu. Amém ou não amém? Repete aí, ele venceu. Aleluia! Abril a gente vai meditar sobre a vitória de Cristo na cruz. Ele entrou naquela crise, mas venceu. Todos passamos por crises e somos levados a enfrentar crise. Esses personagens, eu poderia citar muitos outros para você, enfrentaram crises, mas encararam suas crises, não fugiram desses momentos de tensão. Foram o que Deus queria que eles fossem. Quando nós queremos fugir da crise da vida, a gente sempre arruma uma desculpa. Quando a gente vê aqui a família de Noemi e de Elimeleque, como é que eles saíram de Belém? Olha, nós vamos ficar lá por um tempo.
Nós vamos para Moabe por um tempo. Que tempo nada? O tempo foi mais de uma década. O tempo não era um tempo, a gente arruma desculpa para fugir de uma crise e tenta encontrar um caminho paralelo. E muitas vezes isso dá muito mal. Só Noemi que voltou. Um tempo em Moabe era a destruição deles. De onde você tirou que morar em outro lugar, vender tudo e reconstruir tua vida em outro lugar vai resolver teus problemas? De onde você tira esse pensamento? De onde você tirou o pensamento que você mora no pior lugar do mundo e que um outro lugar será melhor do que o teu? De onde você tirou que porque você mora aqui, você está morando num lugar perigoso? Em 1996, eu fui morar em Belém do Pará. Belém do Pará é uma capital pequena. Naquela época tinha 1 milhão e pouquinho de habitantes. Olha, lugar pequeno. E quando eu saía daqui, saí muito tenso, porque a gente via muita morte. A gente quase não vê morte aqui, né? Mas naquela época via. Eu estou brincando, porque na realidade hoje a gente vê tanto quanto naquela época. E eu pensei assim, lá eu não vou ver morte. Lá vai estar tudo bem. E eu estava morando numa casa, e próximo à minha casa tinha uma casa de 2 andares. Interessante que, determinado tempo lá, teve uma briga, lá embaixo assim na rua. E o morador do 2º andar saiu para ver a briga. Na briga lá de baixo de vizinhos, um tinha uma arma. Ele, para espantar os outros da briga lá de baixo, ele pega e saca a arma e dá um tiro para o alto. Quem estava no alto? O vizinho de cima. Morre ali mesmo, no 2º andar, dentro da sua casa. Em Belém do Pará, onde você imaginaria que lá é tranquilão, onde ninguém morre de violência, onde não tem o que tem aqui. De onde você tirou que você morando em outro lugar, que você, não, eu tenho que sair daqui e refazer minha vida, que vai ser tudo ótimo. Quantas pessoas estão agora padecendo nos Estados Unidos, porque simplesmente acharam que ia ter o sonho de morar nos States. Estão sofrendo. Algumas se deram muito bem, louvado seja Deus, mas a grande maioria não. A grande maioria sofre muito. Não fuja das suas crises. Meu tio era bombeiro. Eu ainda tinha 11, 10 anos mais ou menos, e eu fui chamado para ir no sepultamento do meu tio. Eu ainda era criança. Como é que meu tio bombeiro morreu? Meu tio, ele falava assim, nessa época de 81, 80, esse Rio de Janeiro é muito perigoso. Aqui, muita violência. Eu vou para o interior. Ele pediu para morar em São Fidélis. Quem é que conhece São Fidélis? Já foi em São Fidélis? Cidadezinha de carroça. Olha, 1980, né? As pessoas andam de charrete na cidade. Tranquila, aquela cidade tranquila. Agora está mais movimentada, povoada, né? Tanto tempo já passou. Mas o meu tio, um dia chuvoso, ele sendo bombeiro, saiu do Rio de Janeiro porque era muito perigoso, né? Tá bom. Ele, muito chuvoso, teve um acidente na ponte do Rio Paraíba. Lá vai ele socorrer o acidente, é bombeiro, é a profissão dele, e ele usava aquele cebolão de ferro, muito grande, e quando ele solta do carro do bombeiro, e vai em direção ao acidente, o relógio dele toca na ponte, era ferro, tinha caído um fio, energizou a ponte, e ele falece ali mesmo, naquele mesmo lugar, no interior do Rio de Janeiro, onde ele achava que ia morrer de velhinho, nunca ia ter problema, um homem novo. De onde é que você tirou? De onde que você tira que você tentando manipular as coisas na sua vida, você vai ser vitorioso, você vai se dar bem? Da onde que você tira que se você está passando por problemas no seu casamento, e você passar um tempo na casa dos seus pais, e a sua esposa passar um tempo na casa dos pais dela, vai dar bom, vamos ficar um tempo separado para diminuir o problema, e a gente vai resolver as coisas. De onde é que a gente tira essas coisas que a gente quer para tentar resolver?
fugir das nossas crises, ao invés de encará-las. E a gente poderia aqui enumerar um monte de outras coisas que a gente faz na vida, fugindo das crises, fugindo dos problemas da vida, fugindo da vida que a gente tem, porque a gente não quer encarar, a gente quer outra vida, a gente quer outro problema, não quer aquele, e acaba fingindo, e ao mesmo tempo fugindo. Deus está dizendo para você, você precisa enfrentar suas crises, encará-las, você precisa vencê-las a cada dia, e não achar que você vai ter uma saída de lado e fugir, dar desculpas para ela. Planos fora da vontade de Deus vão te frustrar, meu irmão. Veja, Elimeleque, ele está saindo de Belém, lugar chamado Casa do Pão. Belém significa Casa do Pão, ou seja, lugar onde tem alimento, lugar onde tem Deus que dá alimento. Você viu Elimeleque orando? Você viu ele juntando a família dele e consultando a Deus sobre o que fazer naquele momento de crise, de fome? No texto não narra, na história não narra, provavelmente eles não fazem isso. Provavelmente eles olham pelas circunstâncias e analisam pelas coisas que estão acontecendo e tomam uma decisão e não fazem o que seria a primeira atitude de alguém que estava morando na casa do pão. Buscar a Deus, orar, pedir, Senhor, o que tu queres? A gente sai ou a gente não sai? O que tu queres que a gente faça? Quanta gente padece porque tem Deus ao seu lado, porque pode buscar o Senhor, porque o Senhor está pronto para responder, mas não busca. Padece porque não ora, padece porque quando ora, ora muito mal, faz uma oraçãozinha de meia tigela e quer que Deus responda na velocidade de um WhatsApp, internet 5G, não tem paciência para ouvir, não tem paciência para esperar. Quanta gente padece porque não dedica tempo à comunhão com Deus e sai tomando atitude pelo que acha ser correto. E outra, muitas pessoas padecem porque oram, mas não esperam a resposta. Tomam a decisão pelo que sentiram no coração. Coração é enganoso. Deus não tem o seu coração como padrão. Muitas vezes Ele fala pelo seu coração, mas muitas vezes não. Então não é padrão. O que é padrão é o Espírito Santo de Deus. Cuidado com o teu coração, porque o teu coração te engana. Porque você pensa que é uma coisa e não é. Porque você pensa que o teu coração está falando alguma coisa boa para você, e ele está na realidade te traindo, porque ele está avaliando por uma série de coisas que não é a avaliação de Deus para a tua vida. Cuidado com esse negócio, eu estou sentindo no coração, muito cuidado, porque isso muitas vezes é fuga da direção do Espírito Santo. Muitas vezes é o Espírito Santo mesmo, que está falando através da sua mente, mas muitas vezes é fuga. Elimeleque não ora, Elimeleque não busca, Elimeleque foge da sua crise. As consequências são terríveis. Meu irmão, Deus diz para nós, não fuja de sua crise. Está passando por uma crise? Ela é em que área a sua crise? Fugir não é opção. Fugir é pior para você. Fugir é você. Quantas pessoas fogem de igreja? Quantas pessoas fogem da sua família? Quantas pessoas fogem de situações porque estão passando por crise, e a crise acompanha para onde for. Não foi assim com Jonas? Para onde ele iria, a crise iria com ele, porque a crise era nele, era o problema dele. Ele tinha que encarar aquela crise de obedecer ou não obedecer o que Deus estava mandando ele fazer. Ele foge e não obedece. A crise vai com a gente, para onde a gente for. Primeira coisa que a gente aprende com essa família: não fuja da crise, porque é essa crise que vai te fortalecer. E aí a gente pensa, nessa ideia de você recomeçar, enfrente a crise, suas crises, não fuja dela, mas também
Pare de reclamar das adversidades, dos problemas e olhe para as coisas boas da vida. Fale isso aí para entrar na tua mente, no teu coração, bem forte. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já? Pare. Você já percebeu como nós somos iguaizinhos, Noemi? Como dentro da gente tem um imã que atrai a gente só para ver as coisas ruins? E há momentos que a gente extrapola a paciência de quem está ao nosso lado. Há momentos que a gente vai até o ápice nisso. Tem vezes que a gente vem menos, tem vezes que a gente vai mais. Mas essa é a nossa natureza. Noemi, quando ela olha para o quadro geral da sua vida, Noemi só vê desgraça, só vê problema. E o texto dela com as suas noras é só reclamação o tempo todo. O Senhor me abandonou, não tem mais nada para mim, e o Senhor pesou a mão sobre a minha vida, e eu vou embora, e acabou, A palavra de Noemi é só de problema, frustração, depressão, negativismo, não tem mais jeito. Ela não conseguiu ver nada de bom na vida dela. E nós agimos da mesma forma. Nós muitas vezes só conseguimos ver o problema. 200 pessoas ao nosso lado. Nos relacionamos com um monte de gente. Uma vem e magoa a gente. Uma, as 199 paga. A gente passa a não querer mais estar junto com as 199. Passa a ficar amargo, a pessoa passa e a gente responde cheio de marimbondo. Blá, blá, blá. Mas por que falou isso? Não, foi porque a outra pessoa fez assim, assim, assim. O que eu tenho a ver com isso? Nós ficamos tristes, magoados, choramos, ficamos depressivos com um monte de gente que não tem nada a ver com a história. Você olha o quadro da Noemi, é assim mesmo. Ela não consegue olhar para motivo de alegria nenhum, mas tinha coisa ruim na vida dela? Tinha, como tem na tua, como tem na minha, como tem na de todo mundo aqui. Você não é melhor nem pior, você não é coitadinho. Nós estamos nessa terra e sofremos todas as agruras que o ser humano sofre. Você não está imune a nada que qualquer outra pessoa possa sofrer. Nada. Deus fala para nós, do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus pecados. Porque a nossa natureza pecaminosa é que nos leva para esse mundo de sofrimento, de dor e de mágoa. Você não vive um conto de Cinderela, você vive num planeta de destruição que está se autodestruindo. E as mazelas estão aí para todos os lados. Noemi, você, ela tinha coisas ruins, mas tinha coisas boas também na vida. Noemi, ela só conseguia olhar, meu marido morreu, meu filho morreu, meu outro filho morreu, eu estou nessa terra ruim, eu não aguento mais, e eu agora estou aqui, e eu estou em Moab. Ela não conseguia olhar para o outro lado. Qual o outro lado da história da vida dela? Ela tinha noras, que eram amigas delas, que estavam do lado dela. Ela tinha uma nora que fez um laço de vida e de morte, de amor com ela. Noemi estava viva, ela não morreu. Por que o seu marido e seus filhos morreram, não sabemos. Mas ela viveu, ela estava viva para continuar a sua história. Ela tinha saúde, tanto que ela volta para a sua terra andando. Então ela tinha saúde, tinha condições de continuar a história dela. Ela tinha mais um monte de coisas que ela podia olhar e ver como coisas boas para a vida dela. Mas não. Ela só conseguia olhar para as coisas ruins. Ela só conseguia olhar para os problemas. Ao ponto de ela chegar e querer que as suas noras deixassem elas. Eu não tenho motivo de alegria. Quando a gente vai lendo as palavras de Noemi aqui, a gente vai vendo claramente que no coração, na mente dela, só tinha tristeza,
E o nome Noemi, que significa doce, pureza, doce. Agora ela se diz que quer trocar de nome. Mara, que quer dizer amarga, que quer dizer fel, algo ruim. Ela não consegue ver coisa boa, só consegue ver coisa ruim. E ela até quer mudar de nome por causa disso. O Senhor te desafia, meu irmão, a você parar de reclamar dos seus problemas, porque você está aí, você está vivo, você tem condições de raciocinar, de pensar, de migrar, de encontrar saídas para os problemas que você encara. O Senhor está desafiando você a parar de reclamar e olhar para as coisas ruins e olhar para o outro lado da sua vida, relacionar coisas boas. Isso não vem no automático, o automático é o ruim. Isso a gente tem que querer, a gente tem que se esforçar, a gente tem que batalhar para olhar para o lado bom da vida, olhar para as coisas que Deus tem nos abençoado. Nada é mais curador do que um coração grato. Você crê nisso, meu irmão? Amém ou não amém? A ciência diz isso, a psicologia diz isso. Vão dizendo que a Bíblia já fala há milhões e milhões de anos. Um coração grato, ele traz remédio para você e para mim. Um coração grato de pessoa que realmente tem um coração cheio de louvor a Deus. Isso muda um monte de coisa ao seu lado, muda um monte de coisa dentro da pessoa. Ser grato, louvar a Deus, é reconhecer de coração que Ele nos abençoa o tempo todo. E quando eu não sou, eu estou em pecado. Uma pessoa como Noemi está em pecado. Que o Senhor te perdoe por esse pecado, que o Senhor nos perdoe, porque a gente não consegue muitas vezes ser grato quando a gente deveria ser. É a própria palavra do Senhor que nos diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias. Repete essa frase aí, vamos juntos falar? Deem graças. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração para a gente continuar. Repete comigo: meu Deus, eu te peço perdão, porque a minha tendência é ser como Noemi, é olhar para o lado ruim, é olhar os problemas, é ficar só voltado para as dificuldades. Mas, Senhor, eu te peço, me cura, me liberta desse espírito de reclamação, de olhar só para problema. Me ajuda a me libertar, meu Deus. Eu quero um coração grato. Ministra sobre mim nessa noite um coração grato, um espírito de gratidão por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Em nome de Jesus, faz esse milagre em mim. Eu quero vencer a mim mesmo e ser grato. No nome de Jesus. Amém. Você precisa recomeçar, meu irmão, não fugir das suas crises. Você precisa recomeçar e parar de reclamar dos problemas, porque você está muito bem em relação a uma porcentagem enorme de pessoas na face da terra. Quem aqui se alimentou pelo menos 2 vezes hoje? Levante sua mão aí. Pelo menos 2, tem gente que já foi umas 5. Pois é. Você pelo menos tomou um café e um lanchinho à tarde, ou almoçou. Você já está melhor do que uma porcentagem enorme de pessoas na face da terra, que até agora não comeram nada. E quando comeram uma batata, um pão, uma coisa assim. Pare
de reclamar do que está ao seu redor. Peça ao Senhor para fechar tua boca, para mudar teu pensamento, para agir de alguma forma em você, e você só olhar as coisas boas. Isso vai mudar tudo que está ao seu redor. E finalmente, meu irmão, para você recomeçar, retomar a força da vida, não aceite derrota na sua vida. Amém ou não amém? Olha, não fuja das suas crises, pare de reclamar dos problemas da vida e olhe para as coisas boas. E finalmente, não aceite a derrota. Repete comigo, os irmãos do multimídia podem mudar aí. Repete aí, eu não aceito a derrota na minha vida. Noemi aceitou a derrota. Noemi nos ensina como a gente não deve fazer. Porque depois de tudo o que acontece, Noemi diz para as suas noras assim: voltem. A conversa dela com as suas noras é clara. Quando ela diz: volta, não tem mais nada para mim. Volta, porque para mim acabou tudo, não tem mais esperança, não vejo nenhuma possibilidade daqui para frente. Volta para suas famílias, volta para suas casas. Acabou para mim, eu praticamente estou viva só andando. Tem uma pessoa na minha família que toda vez que a gente liga para ela, aí ela, nesse espírito de Noemi, ela fala assim: olá, tudo bem? Aí ela fala: estou viva. É a expressão de quem está no sentido da amarga, né? A expressão assim, de tudo que está ruim ao meu redor, estou viva. É justamente isso que Noemi olhou para dentro dela e pensou assim: não tem mais jeito. Meu irmão, repreenda isso no teu coração. Não aceite a derrota na sua vida. Não pense como Noemi, que não tem mais jeito, que a sua vida acabou porque tais coisas aconteceram, porque você chegou nesse ponto da vida, porque isso não mudou. Não pense assim, não entregue os pontos. O final ainda não chegou na tua vida. Amém ou não amém? Repete aí: meu Deus, eu creio que tu podes mudar tudo na minha vida. Amém? A palavra de Deus diz para nós, irmãos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem quando? A noite, sentido metafórico, pode durar um tempão, mas a alegria, ela virá. Amanhã vai chegar, o domingo vai chegar na tua vida, a bênção vai chegar em algum momento na tua história. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Noemi não entendia isso. Noemi começa agora a usar uma teologia errada. Ela começa a dizer que Deus estava perseguindo ela. Ela começa a dizer que Deus pesou a mão sobre ela. Da onde que você tirou de que tudo de ruim que acontecer na sua vida é porque Deus está te castigando? Quem colocou isso na tua cabeça? Que porque você é crente, servo do Senhor, você não vai padecer. E se padecer é porque está sofrendo castigo divino. Isso não é teologia correta. Isso não é ensino bíblico correto. Você pode padecer e sofrer como qualquer outra situação, qualquer outra pessoa na face da terra, sendo de que religião for. Você está passivo dos sofrimentos humanos. A questão é que o Senhor tem uma bênção sobre a sua vida, ainda maior. Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que te amam, que amam a Deus. Como? Nós não entendemos. Nós não sabemos, nossa mente é limitada, nossa mente é pequena, a gente conclui coisas, a gente acha coisas, e nossa conclusão, esse nosso achismo é tudo furada. Deus está no controle não só da sua vida, como das formiguinhas que estão debaixo do seu pé agora. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de todas as pessoas em toda a face da terra, e como um rio
caudaloso que passa e vai em direção ao mar. Deus está no controle de toda a criação e de tudo, coisas que nossa mente nem tem como imaginar. Muitas vezes a gente está no deserto, seco, sol, com fome na vida, mas Deus pode enviar o maná. Deus pode fazer água sair da rocha. Deus pode fazer milagre na nossa vida, na situação que a gente está. Tenha esperança, porque a tua história não acabou. Não aceite derrota. Tenha sonhos, meu irmão. Amém? Você tem sonhos para a sua vida? Ou você, por causa da pandemia, você parou de sonhar com a sua vida profissional? Você acha que não tem mais como você ser útil, como você migrar para outra profissão, como você progredir no seu empreendimento, como você vender mais do que vendia em 2018, 2019. Ainda há expectativa. Deus pode mudar todas as coisas. Noemi aceitou a derrota, limitando o poder de Deus. Olha como é que ela limita numa caixinha o poder de Deus. Ela diz para as suas noras: poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Na cabeça dela, no pensamento limitado de Noemi, as coisas na vida dela só podiam mudar se fosse no trilho que ela achava que era. Ela ter filho de novo, os filhos crescerem, e órfã e nora casar com os filhos dela, e ela então ter netos, e a vida dela voltar ao que era. Na cabeça dela era só assim. Nós somos assim também. Nós, na nossa cabeça, muitas vezes limitamos o poder de Deus a um pensamento lógico, num quadradinho que a gente acha que deveria ser. E por causa desse pensamento nosso lógico, a gente não consegue ter fé, a gente não consegue visualizar o poder de Deus, a gente não consegue mais adiante, porque nós estamos presos a nós mesmos. A prisão que eu criei para mim, meus pensamentos, não muda. Isso aqui teria que acontecer assim, assim, assim. Não vai acontecer assim, assim, então pronto. Não muda essa história, eu paro aí. Acabou, game over, minha vida nessa área aqui, acabou e pronto. Não! Deus no céu estava rindo de Noemi, porque Ele tinha um projeto muito maior na história, muito maior do que Noemi, que era a genealogia de Jesus Cristo, que viria dela, que viria através da família dela, mas que não do jeito que ela imaginava. Deus tem um projeto para a sua vida, e os projetos que Ele tem para a sua vida, não tem nada a ver com o que você possa imaginar, não tem nada a ver com as suas limitações imaginárias. Não aceite derrota, não aceite a palavra de que acabou. Deus tem muito mais para a sua vida ministerial, Deus tem muito mais para a sua família, Deus tem muito mais para você como profissional, Deus tem muito mais no seu casamento, Deus tem muito mais para os seus filhos, Deus tem muito mais para os seus netos, Deus tem bênçãos para derramar sobre a sua vida mais e mais. Amém, meu irmão? Nós precisamos entender, para recomeçar, eu tenho que entrar nessa vibe, de não fugir, de não ficar olhando para problema, e ao contrário, não aceitar a derrota. Mas o Senhor pode fazer milagres na nossa vida. Amém? Não é isso que a gente canta? Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Que coisa linda. Meu Deus repete esse refrão dessa canção aí, enquanto os irmãos estão chegando aqui. Repete comigo. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é o seu Deus. Amém? Fique em pé, meu irmão, vamos orar.